a mínima atenção para ele, né? Então ele achava que era desprezado pela mãe. Tanto é que o Freud escreveu um tratado, né? E o título desse tratado é Uma Recordação da Infância do Leonardo, onde nesse tratado ele atribui, né, que é por causa dessa infelicidade. E mais do que isso, né, nesse tratado, o Freud, ele fala de um complexo e denominou esse complexo como complexo do Leonardo, né, aquela pessoa que começa as coisas e não termina. Mas tem uma outra visão, né, o Vasari, um outro historiador, né, que escreveu sobre os artistas renascentistas, ele atribui que o Leonardo não terminava as obras porque ele era um perfeccionista. E tem no Vasari, inclusive, menciona que o Leonardo, ele achava que a obra perfeita só Deus, e como ele não era Deus, então ele não precisava terminar a obra dele. Eu não concordo com nenhuma dessas duas, e eu apresento a minha visão sobre isso já quase no fim dessa apresentação, né? Ele achava que era perseguido, e os historiadores acham que esta foi a principal causa dele escrever dessa maneira espelhada. O Leonardo também escreveu, né? Se você deseja obter conhecimento sobre as formas das coisas, comece com um detalhe, e somente vá de um detalhe a outro quando você tiver fixado o primeiro firmemente na sua memória e estiver bem familiarizado com ele. Isso ele escreveu no Codex Trivulzianus. E o Leonardo também escreveu, né? A ciência é o capitão e a prática é o soldado. Ou, na natureza não há efeito sem causa. Terás que fazer a experiência para compreender a causa. E também, eu, Leonardo, um dia hei de conhecer todas as coisas e saber dominar todas as artes que abrem ao homem os caminhos dos grandes segredos do universo. Então eu acho que isso, né, dá para já começar a ter ideia, né, como é que o Leonardo passou a infância e a juventude, todo o aprendizado dele e como ele pensava, né? Falando dos legados do Leonardo, as obras dele receberam o nome de Codex, e eu não gosto de traduzir isso para código, principalmente depois do filme Código da Vinci, do livro Código da Vinci, né? Então essas são as obras conhecidas que estão espalhadas pelo mundo. O Codex Leicester, né, ela também era conhecido como Codex Homer, era conhecido inicialmente como Leicester porque ele pertencia ao Lord Leicester, que depois vendeu para o Homer. Aí o Bill Gates comprou, e em vez de dar o nome dele, né, em vez de chamar Codex Bill Gates, ele restaurou o nome anterior, Leicester. Falando um pouco de cada um desses codex, o Codex Arundel está no British Library, que é um estudo de geometria, peso e arquitetura. O período que esses documentos devem ser de 1480 a 1518. O Codex Atlanticus, essa é a mais importante, ou uma das mais importantes em termos de engenharia, está na Biblioteca Ambrosiana. Tem desenhos científicos, naturalistas, anatômicos, matemática, geometria, anatomia, botânica, zoologia, artes militares, da época de 1480 a 1518. A Codex Trivulzianus está na Biblioteca Trivulziana, em Milão. Tem estudos de arquitetura, literatura, de 87 a 90. O voo dos pássaros está em Turim, né? Tem mecanismo de voo, resistência do ar corrente, da época de 1505. O Ashburnham, né, que está no Institut de France, em Paris, tem estudos de desenhos e pinturas, de 89 a 92. O Códice, são vários, né, vai de A a M, do Institut de France, artes militares, ótica e geometria, voo dos pássaros, hidráulica. Tem o Codex Forster, que está na Victoria e Albert Museum de Londres, estudo de geometria, peso, máquinas hidráulicas, por aí né, o Leicester, que está com Bill Gates, né, aliás, o Bill Gates doou para a biblioteca da universidade, eu não sei se Caltech ou Berkeley, um deles. Estudo de hidrodinâmica, movimento das águas, geologia, astronomia. Tem o Windsor Folios, anatomia, geografia, cavalos, desenho, caricatura, mapas. O Codex Madrid, o Madrid 1, é o mais importante em termos de engenharia mecânica. Todos os estudos de mecanismos estão nesse Codex, né? Ela está em Madrid, obviamente, mas tem
um facsímile na biblioteca da Universidade de Cornell, é lá que eu consegui essa cópia do Madri 1. Então, o Leonardo deixou todos esses documentos, ele projetou máquinas, só que as máquinas que ele fazia era muito difícil de acionar e transportar, né, como mostram esses dois desenhos. A da esquerda está muito clara, mas acho que dá para ter uma ideia. Então, a grande dificuldade que o Leonardo tinha era como movimentar essas coisas monstruosas que ele imaginava. Para movimentar, ele não tinha motores elétricos, muito menos motores de combustão interna, tinha que se basear em forças humanas e de animal. Então ele estudou musculatura animal, estudou também musculatura humana. Mas para entender musculatura, ele teve que estudar a circulação sanguínea, né, porque a energia era transportada para os músculos através dos sangues. Para entender a circulação, ele estudou também a formação do corpo humano. E para estudar a formação, até sexo. Para acionar essas máquinas complicadas que ele desenhava, ou sofisticadas para a época, ele teve que desenvolver mecanismos e dispositivos. Então, estou mostrando os mecanismos que estou no Atlânticos e no Madrid. Então, ele desenhava esses mecanismos aparentemente complexos, para a época, com certeza. Teve que estudar também armazenamento de energia, então ele estudou molas, estudou volantes, estudou dispositivos, né? Então ele não fazia só mecanismos, ele queria usar mecanismos. E para criar dispositivos, ele desenhou esse carro, que durante muito tempo o pessoal achava que essa máquina era inexequível. Por quê? Porque Leonardo, no seu texto, disse que esse carro ele andava sozinho e percorreria uma trajetória pré-estudada e pré-fixada. O pessoal não conseguia criar um modelo de um carro que efetivamente andasse sozinho e fizesse uma trajetória pré-programada. Então ele desenvolveu odômetros, a quinta roda que as indústrias automobilísticas usam para calibrar os velocímetros e odômetros dos carros, até transmissão automática. Isso é um mecanismo acionado por mola, onde a velocidade de saída é uma constante. E para manter a velocidade de saída constante, à medida que a mola vai se distendendo, teria que ter uma transmissão que compensasse essa menor energia armazenada na mola, e ele fez essa transmissão automática. Estudou máquinas de voar, desenhos que acho que vocês conhecem, que já foi divulgados em vários lugares, e até máquinas de ferramenta. Ele fez até máquinas para fazer lima, laminadores, extrusoras, tornos, mas os equipamentos que ele fazia quebravam. Como os equipamentos quebravam, ele teve que estudar a resistência dos materiais, estudou flambagem, momento, até, vejam, isso eu descobri, nenhum professor meu, sou engenheiro mecânico, havia me dito que o Leonardo estudou o efeito de momento de inércia da seção na resistência dos materiais. Então veja, ele estudou seções circulares, seções quadradas, circulares ocas, circulares maciças. Então ele estudou tudo isso. E até ensaio de materiais. Primeiro ensaio de tração, quem fez foi o Leonardo, estudos de tribologia, atrito, desgaste, até ensaios de desgaste de engrenagens e de mancais. Ele estudou muito, muito mais. Assim, Leonardo contribuiu para arte, engenharia e ciência. Desaprovava guerras, mas projetou um material bélico. Usava a capacidade de artista para representar as descobertas científicas. Aplicava seu conhecimento científico no aperfeiçoamento da arte. Utilizou o conhecimento de ótica para melhorar sombras, contrastes, perspectiva. Conhecimento de anatomia para representar as figuras humanas e animais. E Leonardo, a arte e as ciências alcançaram o Gestalt, dando a arte verdadeira e a ciência verdadeira. Cada um energizando e tornando melhor a outra. Integrou a arte com a ciência. Queria entender e explicar todas as coisas.
queria experimentar e alcançar as raízes de todos os fenômenos.